Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED de Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje iremos ler e compreender histórias de aventuras. Já leu alguma? Está curioso em ouvir e ler? Então fique por aqui. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Aventura significa literalmente o que vem pela frente. Participar de uma atividade de aventura significa estar preparado para o que vier. Atividade de aventura, portanto, não pode ser confundida com atividade radical, pelo simples fato de, na aventura, se realizar todo o controle dos riscos existentes, enquanto na atividade radical os riscos não são controláveis. Vou te dar um exemplo. Realizar um rapel em uma cachoeira exige todo o aparato de segurança e o controle dos riscos envolvidos. Já realizar manobras em um skate não possibilita o mesmo controle, é radical. Porém, o que nos importa na língua portuguesa é o contexto de uma narrativa. O gênero aventura é tipicamente aplicado a obras em que o protagonista ou o herói são constantemente colocados em situações perigosas. Histórias de aventura normalmente colocam o protagonista ou o herói em situações perigosas, que envolve grandes jornadas, batalha com inimigos ou monstros e um triunfo final, onde o protagonista consegue o que procurava. E o aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Histórias que falam sobre caças a tesouros, aventuras em alto mar, visitas noturnas a cemitérios, perseguições de bandidos, uma enrascada em uma caverna, são exemplos de narrativas de aventura. Quero te fazer uma pergunta. Você conhece os heróis da mitologia grega? Você pode estar se perguntando o que é mitologia grega, professora? Deixa eu te dizer. É um conjunto de histórias, lendas e mitos que pertenciam ao imaginário da civilização da Grécia Antiga. O objetivo principal dessas histórias era explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. E como iremos estudar sobre histórias de aventuras, é comum que encontremos muitos heróis na mitologia grega. Os heróis da mitologia grega são semideuses, ou seja, filhos de deuses com seres humanos. Ao contrário dos deuses, os heróis são mortais e protagonizam grande parte das narrativas sobre a Grécia Antiga. Conheça agora alguns desses grandes heróis. Este é o herói Aquiles. Ele era muito belo, forte e corajoso, considerado um dos maiores guerreiros mitológicos da Grécia Antiga. Aquiles participou de várias batalhas, entretanto, a mais importante foi a Guerra de Troia. Próximo. Este é o herói Ulisses. Ulisses, também chamado de Odisseu. Ele foi um herói grego que ficou eternizado na Odisseia de Homero. O herói ficou popular por sua inteligência para viver as aventuras que cruzaram o seu caminho. Nascido logo após a sua mãe se deparar com uma chuva repentina que inspirou seu nome. Isso porque, em grego, o herói era mais conhecido pelo nome Odisseu, que significa Zeus choveu pelo caminho. Desde cedo já vivia aventuras de destaque, mas seu nome ficou conhecido após a sua participação na Guerra de Troia. E, finalmente, chegamos ao herói Hércules.
Hércules, ou Heracles, é um dos mais notáveis heróis e semideuses da mitologia grego-romana. Com aspecto viril, ele foi um grande guerreiro. Você conhecia algum deles? Alguns até viraram temas de filmes e histórias. E agora, aproveitarei para ler um trecho de uma das aventuras do herói Aquiles. Preste bastante atenção. Euristeu aprovara imediatamente a insidiosa ideia, de modo que estava todo amável e risonho quando Hércules apareceu. Fingindo não saber de nada, disse logo de começo: "Então, Heracles, venceu a Hidra também ou..." "Venci sim, majestade, e aqui trago a prova", respondeu o herói, abrindo o saco e mostrando as horríveis 8 cabeças do monstro. "Falta uma, a nona, justamente a imortal. Essa tive de esmagá-la, queimá-la e enterrá-la bem fundo, com uma enorme pedra em cima." "Meus parabéns, Heracles. Muito prazer me dá vê-lo de novo forte e perfeito, com mais um trabalho realizado. Tuas proezas justificam a fama que tens. Aqui em Micenas, o povo só fala em Heracles, só quer saber de Heracles, e ainda ficará mais apaixonado pelo grande herói, se Heracles e trouxer aqui vivinha a corça sirenita." Hércules empalideceu. Sabia da fama dessa corça invencível na corrida, mas, lembrando-se de sua dadeira de ideias e dos demais companheiros de aventura, consolou-se por dentro com um "quem sabe". Perceba o grande efeito heróico nesse trecho que acabei de ler para você. Heracles, ou Hércules, conseguiu matar um monstro que habitava um pântano de 9 cabeças. E se não bastasse, ele recebe mais um desafio. Ele teria que levar uma corça sirenita viva até a cidade de Mecenas. E aí, você acha que este herói consegue mais esta proeza? Este animal foi transformada pela deusa Ártemis em uma enorme corça, maior que um touro, com chifres de ouro maciço polido e pés de bronze, que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava. Sua velocidade era tamanha que era capaz de ultrapassar uma flecha. Então não era algo fácil de se vencer. O herói realmente iria ter que passar por grandes obstáculos para capturar este animal. Hércules demorou 1 ano para capturá-la e levá-la ao Eristeus. Leia comigo na próxima tela o restinho desta história. Hércules pegou a corça com cuidado e levou-a para Micenas. Força, rapidez e esperteza nem sempre são suficientes para realizar grandes façanhas. Às vezes, é necessário também paciência e determinação. Essas qualidades, o filho de Equimena nunca havia perdido. E assim termina esta história de aventura. Como disse a você, histórias de aventura normalmente colocam o protagonista, o herói, em situações perigosas, que envolvem grandes jornadas, batalhas com inimigos ou monstros e um triunfo final, onde o protagonista consegue o que procurava. Depois de você conhecer um pouco de história de mitologia grega, vamos verificar o que faz desta história ser uma narrativa de aventura. Veja na tela. Elementos de uma narrativa. Veja: personagem, tempo, lugar ou espaço e narrador. Personagem é um herói ou um grupo que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. No tempo, os fatos se sucedem em ordem
cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos, porque o herói passa, podem passar a sensação de o tempo passar muito mais rápido. Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre também pode ser imensa. Narrador. Toda história é narrada por alguém. O personagem pode contar a própria história, ele chama-se de narrador-personagem, ou pode ser um narrador observador. É quando ele não faz parte da história. De acordo com a história lida de hoje, você consegue identificar quem é o personagem? Isso mesmo, o Hércules, o grande herói da história de hoje. De que forma o tempo é marcado na história de hoje? Lembre-se, de forma cronológica. Primeiro, você ficou sabendo que Hércules tinha vencido a Hidra, um monstro de 9 cabeças. Depois ele tinha recebido outro desafio, que era capturar uma corça. Ou seja, a história foi contada na ordem em que os fatos aconteceram, certo? Quem é o narrador da história de hoje? Disse a você em que toda narrativa existe alguém que conta aquela história. Você consegue perceber isso na história de hoje? Vamos agora verificar outros elementos que fazem parte de uma narrativa de aventura. Veja na tela. Primeiro elemento que deve fazer parte de uma narrativa de aventura é uma situação inicial. Histórias de aventura sempre apresentam, logo no início, uma situação, ok? Segundo elemento de uma narrativa de aventura é um desequilíbrio. Pode ser entre os personagens, entre o herói e seus inimigos. É o grande conflito aqui. Terceiro elemento. Acontece o desfecho. Você viu aqui na aula de hoje que histórias de aventura, sempre o herói, sempre o personagem enfrenta grandes batalhas, mas no fim sempre consegue aquilo que ele quer. Isso chama-se de desfecho. Depois de você ler narrativas de aventura, que tal treinar o que aprendeu? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Identifique os elementos de uma narrativa. Letra A, personagem. Letra B, narrador. Letra C, tempo. Ou a resposta correta é a letra D, todas as alternativas anteriores. Qual a resposta correta? Quais elementos fazem parte de uma narrativa de aventura? Resposta correta, vamos verificar? É a letra D. Todas as alternativas anteriores, que são personagem, narrador e tempo, estão corretas. Passemos agora para a atividade número 2. Identifique a alternativa que melhor define uma narrativa de aventura. Preste bastante atenção. Letra A. Quando o leitor lê, encontra-se com o susto e a sensação de medo. Normalmente são histórias que envolvem mortes, fantasmas e suspense. São narrativas curtas que geralmente acontecem dentro de um único local, em um mesmo espaço. Será que esta alternativa correta? A alternativa letra A define uma narrativa de aventura? Vamos verificar a alternativa letra B. É uma narrativa que consiste em um valente herói que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Você viu nesta aula o que é uma narrativa de aventura. Qual é a alternativa correta, aluno? Vamos verificar? Vejam, a alternativa correta é a letra B. A letra B define corretamente uma narrativa de aventura. É uma narrativa que consiste em um valente herói
que vive as mais surpreendentes situações. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. Passemos agora para a atividade número 3. Leia o texto abaixo. O meio ambiente em primeiro lugar. Era um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho, e depois um tiro e um grito de um animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. Pedro chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele", falou o líder do bando. Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: "Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia estará atrás de nós." No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. O texto lido é letra A, poema, letra B, romance, letra C, uma narrativa de aventura, ou a resposta correta é a letra D, é uma biografia. Qual a alternativa correta? O texto que acabamos de ler é um texto, vamos verificar a resposta correta? É uma narrativa de aventura. Parabéns, aluno e aluna, que acertaram as questões referentes ao assunto de hoje. E para fixar mais ainda os nossos conhecimentos, me acompanhe na hora da revisão. Você viu na aula de hoje que a palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo. Em narrativas de aventura, o herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por muitos riscos, andando sempre ao lado da morte muitas vezes. O aventureiro não se abate diante dos sucessivos desafios e envolve-se numa sequência de peripécias para escapar do perigo. A ação é um elemento fundamental da narrativa de aventura também. Vamos agora relembrar outras características que fazem parte de uma narrativa de aventura. Veja em tela. Primeiro, nós temos a situação inicial. Segundo elemento, nós temos o desequilíbrio, é onde acontece o perigo da história. Terceiro elemento, o desfecho, é onde é o momento em que o herói consegue aquilo que ele quer. Além destes que acabamos de ver, existem outros elementos da narrativa estudados na aula de hoje. Vamos revê-los. Existem o personagem, o tempo, o lugar, o espaço e o narrador. Toda a história, toda a narrativa apresenta todos estes elementos e você precisa ficar atento a eles. Quero finalizar esta aula deixando a você duas dicas de leitura. O livro de Robinson Crusoe, que conta a história de um nativo que passou 28 anos em uma ilha bem distante. E lá ele encontra canibais, cativos e revoltosos antes de ser resgatados por Robinson Crusoe. Outra obra interessante é As Viagens de Gulliver. A história conta sobre um único sobrevivente de um naufrágio, o médico Lemuel Gulliver. Ele consegue alcançar uma praia desconhecida. Exausto, desaba
e adormece. Ao acordar, se vê amarrado até os cabelos ao chão e é surpreendido por um homenzinho de menos de 16 centímetros, que do alto de seu queixo empunha um arco e flecha. Para você saber mais sobre essas histórias, pergunte ao secretário, gestor, professor e bibliotecário lá da sua história. Pergunte sobre esses livros que citei. Aproveite também para assistir a adaptação do livro em filme As Viagens de Gulliver. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula e até mais. Tchau, tchau!